ousa essa voz agora ensurdecer aí o seu escutador. Vamos que vamos ao direito à informação. Mantenha-se atualizado e informado acerca de questões, novidades, debates, assuntos pertinentes ligados ao seu direito e seu cotidiano diariamente. E bem-vindos, eu agradeço, eu fico feliz aí com a sua alegria, eu fico feliz aí com a sua visita, com a sua participação, com o entretenimento, o que há de bom e de melhor. Vamos aí de maneira tão saudável. Obrigado pela gentileza de vossos senhores estar aí coladinho em fila, em ritmo. Vamos discorrer alguns tópicos relacionados ao direito internacional. Primeiramente te convido, levanta da poltrona, seu folgado. Se inscreva no canal, fortalecendo, edificando a casa. Não esquece não, já tomou remédio para não esquecer. Então vamos ao que interessa, sobre contratos internacionais. A lei aplicável. Os contratos internacionais são importantes instrumentos no direito internacional privado que rege os compromissos entre as partes. Para que as partes possam encontrar a lei aplicável em caso concreto, nos contratos internacionais deve seguir 3 passos. Classificar o que é a situação ou relação jurídica dentro de um rol de qualificações. Localizar a sede jurídica dessa situação ou relação. Determinar a aplicação do direito vigente nesta sede. 3 artigos são fundamentais quando o tema é a lei aplicável. No artigo 7, 8 e 9 da Lei de Introdução à Norma de Direito Brasileiro. Temos aí a LINDB, a pessoa, a família, o estatuto pessoal, artigo 7º, a coisa, o estatuto real, o artigo 9º, local da situação do objeto, a obrigação, o estatuto formal, no artigo 9º, local da constituição da obrigação. Se o problema for a questão relacionada à pessoa ou família, aplica-se o artigo 7º da LINDB. A lei do país em que domiciliado a pessoa determinada determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Se o problema for relacionado à coisa, aplica o artigo 8º da LINDB para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes. Aplica-se a lei do país em que estiverem situados. Se o problema for a questão relacionada à obrigação ou formalidades, aplica-se o artigo 9º da LINDB para qualificar e reger as obrigações. Aplica-se a lei do país em que constituir. Para cada caso, depende do problema que for abordado. O juiz brasileiro pode aplicar uma lei estrangeira e para cada problema, uma lei diferente poderá ser aplicada. Vamos para a segunda pílula do direito. Esta mini pílula é chamada de tratamento jurídico do estrangeiro. Esta regulamentação, na Lei de Imigração 13.447 de 2017, entre esses aspectos, a aplicação subsidiária entre os princípios e políticas da política migratória, encontramos as formas de saída do estrangeiro, a deportação, que é um procedimento administrativo que consiste na retirada compulsória de pessoa que se encontra em situação migratória irregular em território nacional. A deportação será precedida de notificação pessoal ao deportando, da qual conste expressamente as irregularidades verificadas e prazo para regularização não inferior a 60 dias. O procedimento conducentes à deportação deve respeitar o contraditório e a ampla defesa e a garantia de recurso com efeito suspensivo. Nesse sentido, a Defensoria Pública da União deverá ser notificada preferencialmente por meio eletrônico
para a prestação de assistência ao deportando em todos os procedimentos administrativos de deportação. A expulsão consiste na medida administrativa de retirada compulsória do território nacional, instaurado por meio de inquérito policial de expulsão, conjugada com impedimento de reingresso por prazo determinado do imigrante ou do visitante cuja sentença condenatória transitada em julgado pela prática de, entre outros, de crime comum doloso passível de pena privativa de liberdade, considerados o que é a gravidade e as possibilidades de ressocialização no território nacional. No processo de expulsão serão garantidos o contraditório e a ampla defesa. A Defensoria Pública da União será notificada a instauração do processo de expulsão, se não houver defensor constituído. Caberá então pedido de reconsideração da decisão sobre a expulsão no prazo de 10 dias a contar da notificação pessoal do expulsando. A extradição é a medida de cooperação internacional entre o Estado brasileiro e outro Estado, pela qual será concedida ou solicitada a entrega de pessoa sobre quem recai a condenação criminal definitiva ou para fins de instrução de processo penal em curso. Segundo a Lei 13.445, no artigo 86, o Supremo Tribunal Federal, ouvindo o Ministério Público, poderá autorizar a prisão, albergue ou domiciliar ou determinar que o extraditando responda ao processo de extradição em liberdade, com retenção a documentos de viagem ou outras medidas cautelares necessárias até o julgamento da extradição ou entrega do extraditando, se pertinente, considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso. Atenção na jurisprudência do STF, a súmula 1. É vedado que a expulsão de estrangeiro casado com brasileiro ou que tenha filho brasileiro dependente da economia paterna. Súmula 421. Não impede a extradição a circunstância de ser o extraditando casado com brasileira ou ter filho brasileiro. Vamos para a nossa próxima dica. Entre a nacionalidade, que é o vínculo político que um dos indivíduos a um país e pode ser primária a um país, pode ser primária ou originária e secundária ou naturalização. Os critérios para a nacionalidade primária são o jus sanguíneo, que é o critério, ius solis ou territorialidade, e o critério misto, que vai combinar os dois. Esse duplo será ius soli e ius sanguíneos. O artigo 12 da Constituição da Mãe Constitucional é o dispositivo obrigatório sobre a nacionalidade. A Constituição tem como um dos seus pilares de sustentação de igualdade. Entre esses, natos e naturalizados têm pequenas diferenças, como exemplo, que está chamando a atenção dentro de nacionalidade, é a perda da nacionalidade. No artigo 12, no parágrafo 4º da Constituição, trata desse assunto. Será declarado que a perda da nacionalidade do brasileiro que adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira ou de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição para permanência em seu território ou para o exercício de direito civil. O assunto chamou a atenção depois que uma brasileira nata, Cláudia Cristina, que já possui o Green Card nos Estados Unidos, resolveu se naturalizar americana e posteriormente perdeu a nacionalidade originária brasileira. O STF confirmou a decisão do Ministério da Justiça de declarar a perda da nacionalidade de Cláudia, por entender que Cláudia não se encaixa em nenhuma das duas exceções da perda da nacionalidade prevista pela Constituição. Posteriormente, o STF autorizou
a extradição de Cláudia para responder a um processo de homicídio nos Estados Unidos. O caso ficou famoso aí no STF na primeira turma. Vamos para a nossa próxima dica do direito internacional. O direito aplicável à sucessão. O tema exige uma certa reflexão na LIDB no artigo 10 e o Código de Processo Civil no seu artigo 23. Determina que, no artigo 10, a sucessão por morte ou por ausência obedece à lei do país em que o domiciliado ou defunto ou desaparecido, qualquer que seja a natureza e a situação dos bens. Não menos importante é deixar claro que a sucessão de bens de estrangeiro situados no país será regulado pela lei brasileira, em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, ou de quem os represente, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decújo. Ao mesmo tempo, a lei do domicílio do herdeiro ou legatário regula a capacidade para suceder. No que concerne a aplicação de norma processual, vamos ficar atentos ao artigo 23, que trata da competência exclusiva. Compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra, conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil em matéria de sucessão hereditária, proceder-se à confirmação de testamento particular e ao inventário e a partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional, ou em divórcio, separação judicial ou dissolução de união estável. Proceder à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o titular seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. Avançando o nosso próximo tópico, entre as convenções internacionais e tratados internacionais. Entretanto, as convenções de Viena sobre os direitos dos tratados de 1969, ratificado em 2009, temos a Convenção de Viena sobre direitos de tratados entre os Estados e organizações internacionais ou entre organizações internacionais de 1986. Esse processo de incorporação dos tratados internacionais no direito brasileiro, o processualista de incorporação dos tratados internacionais, tem duas grandes fases, entre a negociação e a assinatura, e também a fase interna, que é referendo parlamentar e ratificação. Entretanto, essas negociação e assinatura, entre esses requisitos de tratado, a capacidade das partes, a habilitação dos agentes signatários, esse concedimento mútuo e objeto lícito e possível, a competência privativa do presidente da República. É importante que as convenções internacionais do trabalho, concluídas no âmbito da OIT, obrigam a sua submissão à aprovação parlamentar. A competência exclusiva do Congresso Nacional, depois de provada, deve emitir um decreto legislativo. Entre essa fase, no âmbito internacional, a ratificação e adesão, o Estado estabelece o plano internacional formalmente a sua anuência em relação ao acordo que foi negociado. A adesão, no caso de acordo já em vigor, os Estados realizarão adesão. Tem a fase do âmbito interno, que é a promulgação e a publicação. O presidente da República promulga, por meio de um decreto presidencial, exigência do Supremo Tribunal Federal. A publicação, uma vez publicado o tratado, a todos é dado o conhecimento de seus termos e do início de sua vigência. A fase do âmbito internacional é a entrada em vigor da Convenção de Viena. A fase do âmbito internacional, registro e publicação das Cartas das Nações Unidas. A hierarquia dos tratados internacionais dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Entre a regra geral, o Supremo Tribunal de Justiça, os tratados têm um status de lei ordinária, de lei federal. A exceção do Código Tributário Nacional no artigo 98. Os tratados e as convenções internacionais
revoga a modificação e a legislação tributária interna e serão observados pelo que lhe sobrevenha. A emenda constitucional 45 de 2004 retoma o que do judiciário. O artigo 5º, parágrafo 3º. Tratados direitos humanos como força de emenda constitucional. Promulga que a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, o seu protocolo facultativo, assinado em Nova York em 30 de março de 2007. Entretanto, por exemplo, o acesso às obras publicada para pessoas cegas, o decreto de lei 9.522 de 2018, a norma supralegal abaixo da Constituição, porém acima de toda a legislação infraconstitucional. O Pacto de São José da Costa Rica, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, trata da proibição de prisão do depositário infiel. E a súmula vinculante também 25. Recebe aí meu A de abraço, meu F de fortalecimento. Bem-vindos à minha casa. Pessoal, estou indo, mas volto agorinha. Um beijo no coração para todos vocês.